Você já votou em alguém sem saber exatamente o que essa pessoa faria no cargo? Já escolheu pelo carisma, pela fala segura, pela sensação de esse me representa? Isso acontece o tempo todo e não é acidente, é padrão. Mas por que todo ano de eleição a gente cai nessa armadilha? Eu sou o Paulo Henrique e você está no canal Pensar Política. Seja bem-vindo. Aqui a gente não escolhe heróis, a gente analisa escolhas. E a primeira escolha que precisamos analisar é a nossa própria. Em toda eleição a cena se repete. Os candidatos surgem quase como personagens prontos, com frases fortes, grandes promessas, ternos alinhados. Mas quando você pergunta qual é o projeto, qual é a prioridade real, qual é o limite institucional desse cargo, a resposta nunca vem com a mesma clareza, porque a campanha não é estruturada para aprofundar, ela é estruturada para convencer. E essa estrutura não é um erro, é um design. E é importante deixar algo claro: isso não acontece porque o eleitor é incapaz, não é uma questão de burrice coletiva, é uma questão de ambiente informacional. A política foi organizada como espetáculo, e espetáculo funciona por estímulo emocional e não por análise técnica. Na economia da atenção, quem grita mais alto ganha o seu voto. No espetáculo, o discurso precisa ter 30 segundos, a ideia precisa virar slogan, a complexidade precisa ser reduzida e o que não cabe nisso desaparece. Daí retornamos ao conceito da psicologia chamado heurística, que são os atalhos mentais. Quando a decisão é muito complexa, o cérebro simplifica. Em vez de analisar currículo, histórico legislativo, coerência ideológica e viabilidade jurídica do projeto, a gente pergunta inconscientemente: eu gosto dessa pessoa? Eu confio nessa postura? Ele fala como eu? Isso economiza energia cognitiva. Mas política não é simples, e atalho em ambiente complexo custa caro. Carisma gera identificação, competência gera resultado. Mas carisma é visível, competência é invisível até ser testada. Isso é efeito halo em ação. Uma característica positiva contamina a percepção das outras. Você não enxerga capacidade de negociação, domínio técnico do orçamento, leitura institucional do cargo. Isso só aparece depois. E quando aparece, já é tarde. Pensa comigo, você contrataria um cirurgião apenas porque ele é gente boa? E um piloto de avião porque ele tem um sorriso bonito? Na política, a gente sempre faz isso. E o custo é você que paga. E eles sabem disso. E usam isso contra você. Como você deve saber, as campanhas não são improvisadas, elas são desenhadas. Existe estratégia de posicionamento, existe segmentação de público, existe teste de discurso. O candidato vira uma marca. E como toda marca, ele precisa ter identidade clara, ter narrativa simples, ter inimigo definido, ter promessa mobilizadora. Isso é arquitetura da escolha no seu pior. Eles não te proíbem de pensar, eles só moldam o ambiente para você escolher o que eles querem, porque complexidade não mobiliza, conflito mobiliza. Por isso, os debates técnicos quase sempre perdem espaço para o embate simbólico. E esse ciclo de manipulação costuma ser assim: campanha emocional, vitória baseada em identificação, expectativa inflamada, limites institucionais aparecem, frustração, descrédito geral da política. E para não sentir o desconforto de ter feito uma má escolha, a mente tenta se proteger. Ela ajusta a narrativa, ela reduz o conflito interno. Isso é a dissonância cognitiva. O sistema se retroalimenta disso. O próximo candidato aprende uma lição. Ele não precisa ser competente, ele precisa ser convincente o suficiente para você poder defendê-lo depois. Então, como a gente sai desse ciclo?
A política responde a incentivos. Se o eleitor premia performance emocional, o sistema entrega performance emocional. Se o eleitor premiar preparo técnico, o sistema se adapta. O nível médio do candidato não é aleatório, ele reflete ao nível médio de exigência. Isso é desconfortável, mas é estrutural. Mas a nossa parte não termina aqui. Veja outro ponto pouco discutido. Às vezes não elegemos quem está preparado, elegemos quem simboliza algo. Representatividade é legítima, mas simbolismo não substitui capacidade técnica. Uma pessoa pode representar um grupo social, mas ser incapaz de gerir a máquina pública. Então, como podemos ser eficazes na nossa escolha? Talvez o erro esteja na pergunta que fazemos antes do voto. A pergunta comum é: eu gosto dele? A pergunta necessária é: ele está preparado para exercer essa função específica dentro desse sistema específico? Aqui vai um exercício simples: o filtro da competência. Sempre que um candidato falar, pergunte: primeiro, ele tem experiência na área que promete? Segundo, ele entende o limite do cargo? Terceiro, ele tem um plano ou só um slogan? Não se deixe levar pelo carisma. Seja um caçador de competência. Carisma te convence a votar, mas competência é o que faz o hospital funcionar, é o que faz a escola ensinar e é o que faz a sua rua mais segura. O Pensar Política existe exatamente para isso: trocar opinião por análise, trocar torcida por critério, trocar personagem por função, não para criar cinismo, mas para elevar o padrão da política brasileira. E se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe e se não for inscrito, inscreva-se. Até o próximo vídeo. Obrigado.